bom dia a todos, graça e paz do nosso Deus. Amém. Eu queria pensar hoje sobre a importância da gente aprender a descansar diante do Senhor, aprender a descansar nossa alma, nosso coração, o nosso psicológico, são áreas fracas do ser humano, né? Se a gente admitir que o Senhor operou uma glória poderosa de transformação no espírito, por outro lado a gente tem uma área que ainda é fragilizada, necessita de constantes fortalecimentos, né? Que é o nosso pensar, a nossa mente. A nossa mente pode ser atacada por vários fatores, notícias, ou perseguições, ou problemas. A mente humana, ela é alvo constante de ataques. A alma humana, portanto, essa área emocional, precisa constantemente de um descanso. E a palavra de Deus, ela está cheia dessa figura, dessa ilustração da gente vindo a Deus, deitando na presença dele, né? Lá no Salmo 23, por exemplo, está escrito isso. Deitar me faz, né? Em verdes pastos. Oh, aleluia. Guia-me mansamente às águas tranquilas de descanso. O que é isso? É uma figura de que a gente literalmente tem que deitar na presença de Deus muitas vezes, de uma maneira confortável, e permitir a nossa conversa com Ele ser franca, humilde, às vezes cheias de lágrimas, ou de sorrisos agradáveis, que são expressões emocionais perfeitamente legítimas de um ser humano, não é verdade? Nós não somos super humanos nesse tocante às emoções, à alma, ao coração, à mente. Nós temos necessidades de proteção, é o que a palavra de Deus diz. Mas por outro lado, a gente realmente tem uma natureza forte, sólida. Essa já é espiritual, essa já está em unidade com Deus. Eu quero ler para você um pedacinho do Salmo 46, em conexão com isso que a gente está pensando. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você percebe como que a palavra de Deus, ela procura trazer para nós essa coisa que mexe com a nossa imaginação. Entende? É importante como Deus usa, ele procura trazer a nossa imaginação para uma ação. Nós precisamos imaginar Deus como um grande refúgio e uma grande fortaleza. Você tem que imaginar isso no seu coração. Deus é o nosso refúgio. Imagina um grande refúgio, uma grande fortaleza, um grande forte, onde você está escondido ali no meio, falando: os temporais vão bater não contra mim, vão bater contra as paredes gloriosas e poderosas desse forte. Os inimigos que poderão atacar, eles não conseguirão vencer, derrubar essas muralhas divinas. Eles não conseguirão ir além dos limites que Deus impõe. É o que ele está dizendo, né? E a gente precisa literalmente meditar nisso, porque o psicológico das pessoas, de todos nós, né? Nós temos essa tendência de achar que a gente tem desproteção, que nós somos pessoas desprotegidas no meio de um mundo caótico, no meio de um mundo que pode trazer para nós todo tipo de problemas, fora também que a Bíblia fala de inimigos invisíveis que pouca gente acredita, ou talvez muita gente não acredita na existência desses seres malignos chamados de demônios, né? Que são absolutamente contrários ao ser humano. São espíritos, são seres, é o que Paulo fala isso, a Bíblia fala claramente isso, que a nossa luta não é contra
a carne e o sangue, mas sim contra esses seres invisíveis do mal que tanto usam pessoas umas contra as outras, procura trazer intriga, guerras e inimizade. Todos esses tipos de coisas também são causados por seres que são espirituais, e a gente pensa que só existe um fator humano, né, em ação, e não é também isso. Existe uma grande luta também espiritual. Então, olha só o que a palavra de Deus diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Está entendendo isso? Você hoje, se você estiver passando por uma tribulação, comece a entender isso, que Deus quer ser presente na tua vida. Nos momentos em que você tem conflito, nos momentos em que você não está numa calmaria, você está sendo atacado ou abalado por alguma situação. Depois ele diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Se você observar a linguagem que ele usa, é de uma coisa absolutamente catastrófica, né? Como é que a terra treme, né? E os montes se abalam no meio dos mares. Ele está dizendo, se isso acontecer, ainda que isso aconteça, nós temos que ter a percepção de que existe alguém maior do que toda essa coisa aparente. Entende o que eu estou dizendo? Ele diz assim no versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Que é a coisa mais difícil de acontecer, né? Geralmente os terremotos não acontecem nos montes, acontecem nos vales. Entende? Mas ele está dando uma super ideia do que poderia acontecer de catastrófico, de os montes se abalarem. Por que ele está chamando essa atenção? Para que você aprenda com ele, com a palavra de Deus, que Deus é um Deus que está no domínio de todas as coisas. Ele não está no controle. Entende o que acontece? Mas ele está no domínio. Porque se ele estivesse no controle, nada de mal estaria acontecendo, mas ele está no domínio, ou seja, alguma coisa errada pode acontecer, mas ele não perde o domínio, o governo, a capacidade de sabedoria, a capacidade de bondade, a capacidade de saber o que fazer, a capacidade de dar a tudo um fim maravilhoso, glorioso, bondoso, a todo tipo de mal, a todo tipo de injustiça. Às vezes, se a gente olha ao nosso redor, eu estou vendo, por exemplo, grandes injustiças acontecendo, né, em toda parte. No Brasil, eu vejo muita injustiça sendo impetrada. Aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo, eu vejo tanta maldade. E a gente chega a pensar assim, mas será que Deus não está vendo tudo isso? Por que ele não faz alguma coisa? No final, a gente vai ver que Deus é soberano e que a sua glória vencerá tudo. Todos os reinos desse mundo serão vencidos, toda tirania, toda opressão, toda injustiça contra pessoas inocentes, tudo aquilo que a gente imagina que está fora do controle. Não, Deus vai colocar tudo em pratos limpos para a glória do seu nome. E Deus sabe, né? No final das contas, dar um fim propício a cada coisa. Amém? E aí, no versículo 10, eu estou pulando vários versículos só para chamar a atenção de um. Esse versículo 10 diz assim, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aleluia. Eu pensei nisso exatamente agora, quando eu dei uma deitadinha, né? Nesse momento eu estou literalmente encostado numa cama, porque eu tirei um momento de
de realmente dar uma encostada assim e falar com o papai, falar: Deus, como o Senhor é precioso para renovar, renovar nossas energias emocionais, físicas, psicológicas. Então, sabe o que acontece com muitas pessoas? Eu e você, nós conhecemos muita gente assim. Se você não for assim, né? Se não é o caso de você mesmo que está escutando isso, ser uma pessoa superativa, uma pessoa que muito raramente para durante o dia. Não é verdade? Tem pessoas que não conseguem parar. Tem gente que não. Ela levanta pela manhã e ela vai naquela correria, até a hora que ela vai ter que dormir à noite. E quando chega a hora de dormir, ela ainda fica pensando o que fazer e não consegue nem dormir direito, porque ela tem que ter uma atividade. Entende? Esse tipo de coisa, muita gente acha que isso é bom. Dá a impressão que a pessoa é produtiva, que ela é operosa. Mas existe uma sabedoria divina que nos ensina que não é bem assim que a banda toca. Que todos nós precisamos aprender a tirar um tempo de descanso, de refrigério. A palavra refrigério na Bíblia significa restauração. Nós precisamos disso, de uma restauração constante do Espírito de Deus. Tanto o nosso dia precisa começar com Deus. Antes de você começar tudo, você precisa de um momento de enchimento da palavra, do Espírito de Deus. Sabe? Dessa sensação do Espírito. Não é uma sensação meramente emocional, mas é uma unção espiritual. Você e eu, nós precisamos dessa glória. E há momentos no dia que a gente vai precisar, se a gente sentir que necessita, a gente precisa dar uma parada para cumprir isso aqui, ó, que está no versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos. Mas aquietai-vos para quê? Para saber que eu sou Deus. Você sabia que há momentos em que para a gente perceber a glória de Deus e que Ele é Deus, de que Ele está agindo, de que Ele está fazendo, de que Ele está no governo, nós precisamos dar uma aquietada e reconectar a nossa mentalidade, a nossa fé nessa grande verdade. É por isso que ele diz: aquietai-vos e sabei. Quando você aquieta a tua alma, você vai perceber uma coisa maravilhosa. Que aquele monte de pensamentos tumultuosos na mente não estão dando espaço para uma coisa chamada paz. É na paz que Deus costuma dar soluções ao nosso entendimento. Mas o volume de coisas é tão grande na nossa cabeça que a gente não está apto para perceber os movimentos de Deus em nós. Nós não estamos percebendo o fluxo de entendimento que Ele quer dar. Nós não estamos percebendo o fluxo, porque com Deus tudo é fluxo. Mas a nossa agitação mental, a nossa preocupação, as nossas atividades, muitas vezes nos levam a perder este fluxo de direção e de entendimento, de sabedoria, de raciocínio que Deus quer dar para nós. Às vezes, quando eu começo a ficar meio agitado assim e tal, e eu começo a ficar com o pensamento... Eu não consigo achar uma solução fácil para uma coisa que eu estou tendo dificuldade para fazer, ou eu começo a ter dificuldades, né, em relação a várias coisas ao mesmo tempo que estão acontecendo. Em vez de eu continuar nessa coisa frenética, eu dou uma parada. Eu preciso Senhor, eu preciso agora dar uma aquietada de 1 ou 2 minutos para que haja uma clareza, uma clareira, por onde Deus possa dar uma vazada em meu entendimento. Geralmente, quando eu faço isso é uma experiência minha, ok? Não estou dizendo que eu não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, estou dizendo apenas que acontece comigo e que pode acontecer com todo mundo. Que quando eu dou essa parada e eu acalmo o meu coração diante de Deus,
o Espírito Santo vem com facilidade e fala, e me mostra uma solução, me mostra uma direção, me mostra algo que eu preciso lembrar. Ele consegue achar em mim uma brecha. É por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, aquietai-vos. Existe um poder glorioso, né? No descanso, né? Existe um poder glorioso nesse descanso da alma diante de Deus. Inclusive, todo o nosso trabalho tem que ser feito no descanso da graça, no descanso do Espírito, no descanso da fé. Temos que ser realmente ativos, produtivos, mas sempre no descanso. Se a gente perceber que o nosso trabalho, que a nossa guerra diária está causando muito atrito na alma, muito calor na alma, muita agonia, muita irritação, nós estamos precisando imediatamente de uma retirada, né? Depois de um dia cansado, depois de um dia de muita luta, você precisa de silêncio, você precisa ir para Deus, cantar um pouquinho com Ele. É poderoso, né? Esse negócio de cantar para Deus não é uma coisinha boba, não. Cantar com Deus traz poder do Espírito. Cantar para Deus, deixar o coração se encher ou de risos espirituais, ou de lágrimas espirituais, mexe com a alma humana. Ela é cheia de uma qualidade superior desse Espírito que habita em nós. Amém? Pense nisso hoje, você que está passando por tanta luta aí, muitas vezes não tem essa prática, né, de aquietação. É um conselho bíblico. A Bíblia diz, aquietai-vos. Aquieta o teu coração na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Graças te damos, porque o Senhor nos ensina a procurar diante de Ti, Senhor, caminhos de relaxamento, caminhos de paz, caminhos de descanso, né? Como diz no Salmo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me nas veredas da justiça. O Senhor faz tudo isso. O Senhor prepara-nos uma mesa diante do inimigo. Às vezes o inimigo está querendo atacar a nossa vida e o Senhor fala assim para o inimigo, inimigo, eu vou colocar aqui um banquete para mim e para o meu filho comermos na tua presença. É o que a palavra de Deus está dizendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz esse display contra o inimigo, para que o inimigo sempre se envergonhe, para que ele se intimide, para que ele caia diante de nós, para que ele suma da nossa presença, porque nós acreditamos que o Senhor nos faz ter descanso continuamente no nosso coração diante de Ti. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe os nossos áudios e deixe seu comentário no final, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.